Bem-vindos ao Keep Talking, o podcast do Keep Collab, onde a ciência é para todos. O meu nome é Eber Almeida e neste episódio temos connosco o Dr. André Pedrosa, investigador em turismo na Universidade de Aveiro, distinguido com o Prémio de Turismo do Centro e Confederação do Turismo de Portugal pela sua tese de mestrado. Atualmente está a realizar um pós-doutoramento com o projeto ATT3, financiado pelo PRR. Dr. André Pedrosa, bem-vindo ao Keep Talking. Gostaria que começasse por nos falar um pouco sobre a sua tese de doutoramento, nomeadamente sobre o modelo proposto para o desenvolvimento de rotas turísticas e de como este poderá ser uma ferramenta útil para apoiar os agentes turísticos. Olá, muito obrigado pelo convite. Sim, então o resultado desta tese de doutoramento foi um modelo conceptual, como disse, que pretende ajudar os agentes turísticos, os promotores e os membros destas rotas turísticas a desenvolverem essas suas atividades. O modelo desenvolvido está dividido em 6 componentes principais. Pode-nos falar um pouco mais sobre a estrutura? Sim, a primeira, a identificação do produto comum a todos. O segundo, a identificação dos objetivos gerais e específicos dessa mesma rota turística. Passa depois pelos recursos que são necessários para o desenvolvimento destas organizações e das suas atividades, desde o financiamento a outros aspectos mais pessoais, às questões da governança e de estruturação da própria rota, às atividades que elas desenvolvem, desde os projetos em conjunto, as atividades de networking, o marketing, obviamente, estas como principais atividades, e depois, claro, o último componente, que seria a avaliação do desempenho e da performance dessa rota, não é? Como monitorizar esse impacto, que acaba por ser sempre o passo às vezes mais difícil de se conseguir. Ok, então, quando fez a revisão de literatura, identificou lacunas a preencher? Sim, a ideia surgiu quando estava a trabalhar na universidade. Estava num projeto que era focado nas salinas de Aveiro. Percebi que havia já uma rota que a própria universidade, enquanto proprietária dessa salina, pertencia, mas que realmente não tinha grande atividade. E foi um bocado a partir daí que eu tive o interesse em tentar perceber então porque é que existem algumas rotas que digamos que funcionam, outras que não. E então a partir daí começou esse processo de, obviamente, verificar na literatura o que é que já existia sobre esses trabalhos, se era realmente uma lacuna ou não, e pronto, e verifiquei que realmente era um aspecto que não estava muito trabalhado. E foi pronto, a partir dessa necessidade que eu decidi então no doutoramento perceber quais seriam os fatores de sucesso das rotas turísticas, perceber o que leva algumas delas ao sucesso e o que leva, no sentido contrário, outras ao insucesso. Uhum. Portanto, na organização deste modelo conceptual proposto para os fatores críticos de sucesso no desenvolvimento das rotas turísticas, consegue elaborar um pouco mais sobre estes 6 componentes? Sim, o primeiro componente que sai do estudo foi a necessidade de haver um produto que seja comum a todos os membros e que esse produto tenha valor e seja reconhecido pelos mesmos. Um bom exemplo disso foi nas entrevistas que fiz com membros de uma associação de municípios do Caminho de Santiago, uma associação espanhola, que me dizia que uma coisa engraçada sobre a percepção do valor e do reconhecimento do valor do Caminho de Santiago era o facto deles muitas vezes terem dificuldade em colaborar entre municípios, principalmente se fossem de cores políticas diferentes, dificuldade em colaborar em muitos aspectos da gestão dos seus municípios, mas quando o assunto era o Caminho de Santiago, todos eles percebiam muito bem a importância do caminho. Todos eles conseguiam colaborar, apesar de todas essas divergências que pudessem ter noutros campos. E então acho que isso foi um aspecto realmente de destacar esta percepção que o produto, neste caso especificamente estando a falar do Caminho de Santiago, por exemplo, é superior a essas potenciais divergências e é capaz de unir
todos os municípios nesse trabalho conjunto. Então, e em relação ao segundo elemento? O segundo elemento seria então os objetivos. Aqui, obviamente, os objetivos gerais das rotas turísticas, muitas vezes associados à sua intenção de valorizar um determinado produto, um determinado destino, claro, o vinho, o Caminho de Santiago, o património industrial, para dar aqui exemplos de rotas que participaram neste estudo. Muitas vezes também por trás o turismo como uma ferramenta para o desenvolvimento dos próprios territórios, ou seja, um trabalho conjunto para melhorar o próprio território, melhorar também o nível de vida das suas comunidades. Há muitas vezes uma sobreposição entre o desenvolvimento destas rotas e as suas áreas de estudo, que normalmente são sempre áreas mais periféricas. Isso é evidente no Caminho de Santiago, é evidente no caso de algumas das rotas dos vinhos. E então estes objetivos de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico dos territórios, mas depois também os objetivos específicos de cada um dos participantes. Posto isto, seria importante também, obviamente, ter os recursos que são indispensáveis para o desenvolvimento destas atividades. Obviamente falar da questão do financiamento, isto que muitas vezes é promovido por entidades públicas, são elas também muitas vezes que têm o maior encargo. No fundo é o investimento no desenvolvimento destas rotas, mas claro que quando falamos de rotas que se pretendem abrangentes e que cheguem incluam diferentes tipos de agentes, é necessário também que eles tenham uma disponibilidade de tempo e uma estrutura necessária para serem capazes de integrar estas rotas e fazer esse desenvolvimento. Isto é muito fácil, se calhar, se pensarmos numa Câmara Municipal. Pode ser mais difícil se estivermos a falar de um pequeno produtor de vinho ou até um pequeno, como tinha aqui alguns casos de estudo, um pequeno produtor de sal. Aí já pode ser uma dificuldade e se calhar aí o papel do setor público pode ser ainda mais relevante. E quanto ao quarto elemento, a governança? Pois, há a questão da governança, aqui uma referência à estrutura administrativa e organizacional da rota. Muitas vezes isto são associações, não é, que são formalizadas, que têm uns estatutos definidos, têm um processo de organização muito, muito definido, constituem muitas vezes uma assembleia que elege uma direção, e o papel dessa direção, das pessoas que estão nessa direção, é fundamental, seja a sua capacidade de envolver todos os membros, de definir e ter uma atribuição de papéis clara naquilo que são as responsabilidades da rota. Muitas vezes acontece, por exemplo, o setor público estar mais na parte do planeamento e do financiamento e o setor privado, obviamente, mais na parte da comercialização dos produtos. Mas também uma das coisas que era referida era muitas vezes também a capacidade de trabalho, a visão e a liderança das pessoas à frente destes projetos. E isso em alguns casos, acabou por se verificar que muitas vezes era a visão e essa visão e essa capacidade de trabalho de um grupo pequeno de pessoas que conseguia motivar e fazer avançar o projeto e com isso, entre aspas, arrastar os outros membros. Isso também ficou evidente em alguns casos de estudo. Mas claro, podemos falar do produto, dos objetivos, dos recursos, mas o objetivo em si, o objetivo final é então o desenvolvimento destas atividades associadas às rotas turísticas, que aqui no caso do modelo que foi proposto estão divididas em 3 categorias principais, desde das atividades mais operacionais, o desenvolvimento de projetos em conjunto, muitas vezes através de candidaturas a fundos europeus, o networking e a partilha de conhecimento, muitas vezes também apontada como uma das grandes vantagens de pertencer a estas redes, e obviamente as atividades de marketing, desde a promoção conjunta do destino, as parcerias que são realizadas dentro da própria rota e com parceiros externos. Isto sempre numa perspectiva, obviamente, de desenvolver o produto, desenvolver o turismo e conseguir assim, no final, desenvolver esses territórios. E depois a colaboração também com agentes externos, seja os governantes, seja os residentes. Aqui também, se calhar, destacar um aspecto que foi também, em alguns casos, muito referido, que era o facto destas rotas juntarem muitas vezes uma quantidade significativa de agentes, sejam públicos, sejam privados, permitia também que muitas vezes elas fossem capazes de fazer o lobbying político
para defender os seus interesses, não é? Porque muitas vezes estes agentes sozinhos, se calhar, não iam ter o poder de influenciar uma decisão política ou de reivindicar certos interesses, e estando juntos assim numa associação, numa rota turística, dá obviamente uma outra força para que isso aconteça. E por último, o sexto e último elemento. O último elemento que estaria neste modelo era então a avaliação do desempenho da rota. Isto porque estávamos a olhar para isto numa perspectiva dos fatores críticos de sucesso, que indicam que existem objetivos iniciais definidos, atividades a desenvolver, e no final teria que haver uma avaliação desse desempenho. Eu diria que aqui, mesmo dentro às vezes da própria rota, há percepções muito diferentes, porque esta avaliação de desempenho era visto muito como algo mais subjetivo. Fiquei com a sensação que partiu muito da percepção de cada um dos membros sobre o sucesso, do que era o sucesso da rota, também porque eles próprios tinham objetivos às vezes diferentes, como vimos no início. E aqui nesta questão da avaliação de desempenho surgia sempre a questão do número de turistas, obviamente, mas também surgia a questão que não é apenas o número de turistas que vai determinar o sucesso ou o insucesso de uma rota. Há a necessidade de perceber se da parte dos membros se existe essa partilha de conhecimento, se existe essa efetividade das atividades de marketing, e depois havia muitas vezes também a necessidade de perceber, claro, se o investimento que era feito, e aqui se calhar mais em termos monetários, estaria a ter o retorno expectável. Embora, tal como no turismo em geral, muitas vezes isso é difícil de medir. Então, resumidamente, quais são os 6 elementos? Resumidamente, são estes os seis elementos: ter um produto partilhado e com valor reconhecido pelos seus membros, os objetivos comuns e específicos, os recursos necessários para a atividade, a estruturação do modelo da rota, do modelo de governança da rota, as atividades que desenvolvem, seja os projetos conjuntos, às vezes projetos de desenvolvimento do território, o marketing do produto, a colaboração com outros agentes, e depois então a avaliação de desempenho para monitorizar se os objetivos que foram estabelecidos estavam ou não a ser cumpridos. Bem, quais são as principais limitações que identificou com este estudo, principalmente no que diz respeito à generalização dos resultados? Em termos de generalização, é complicado dizer que este modelo possa ser generalizado dessa forma, até porque isto era um estudo exploratório, não era se calhar esse o objetivo. E a própria tese acaba com a proposta de hipóteses de investigação para validar exatamente este modelo, para que os resultados possam ter essa generalização. Agora, isto é se calhar um bocado uma das limitações principais, pode ser o facto de isto ser um contexto muito específico da Europa, e principalmente Portugal e Espanha, que grande parte dos participantes tem essa origem. Eu, por desconhecimento, não sei se isto se aplica noutros contextos, que é as rotas que criam estas redes, muitas vezes que o propósito é juntar esses parceiros para depois fazer candidaturas a fundos europeus. Eu não sei se noutros contextos isto se pode aplicar ou não. Por isso eu diria que tem neste momento tem essa limitação. Obviamente, após a validação do modelo, isso pode ser testado ou não. Eu diria que outra das limitações é também quem participou nas entrevistas. Eu assumo que são pessoas que estão dentro da atividade da rota, ou seja, aqueles membros que, apesar de estarem lá, não são ativos, ou aqueles agentes que até poderiam estar, mas não estão, ou porque nunca quiseram fazer parte, ou porque já saíram. Essas pessoas não são aqui consideradas neste modelo, porque não participaram nas entrevistas. Eu não sei se não ia ter outro tipo de informação, outro tipo de dados, outro tipo de problemas, até eventualmente, com a inclusão das vozes de quem nunca fez, de quem não quer fazer parte, ou de quem já fez e agora já não faz parte dessas rotas. Acredito que também pudesse ter aqui, se calhar, outros resultados interessantes ouvindo essas pessoas. Como surgiu a ideia para esta tese? Foram 5 casos de estudo que foram selecionados. A Rota da Bairrada. Temos depois a Associação de Municípios Caminho de Santiago, que é uma associação espanhola
de municípios do Caminho Francês de Santiago. Temos 3 associações de nível europeu, que é a Rota Europeia do Património Industrial, a Federação Europeia do Caminho de Santiago, e depois temos a rota que no fundo deu a ideia inicial para este estudo, que é a Rota do Sal do Atlântico, que era uma rota de produtores de sal de Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que foi a rota em si seria o output de um projeto europeu desenvolvido em parceria aqui também pela Universidade de Aveiro. Pretendia então estabelecer esta rota, esta rede de produtores, que não teve se calhar o sucesso que se esperava, e então foi daí também que surgiu um pouco o meu interesse em tentar perceber o que é que levava estas rotas ao sucesso ou ao insucesso. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Keep Talking. Um agradecimento especial ao Dr. André Pedrosa por ter estado connosco e por partilhar o seu percurso, conhecimento e entusiasmo. Obrigado também a si que nos ouve. Voltamos em breve com mais conversas, convidados especiais e temas inspiradores, sempre com a missão de tornar a ciência acessível a todos.